CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Estamos iniciando o nosso ano de estudos, nossa aula de Evangelho, aos domingos, agora de 9h30 às 10h30. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3, porque no ano passado nós fizemos o 1 e o 2, fizemos toda a introdução do Evangelho, e hoje nós vamos iniciar o capítulo 3. Nós vamos usar como página de abertura a questão 962 do Livro dos Espíritos. E Kardec nos diz assim: a responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Dizem-nos a razão e a justiça que na partilha da felicidade a que todos aspiram, não podem estar confundidos os bons e os maus. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. A ideia que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos, nem duvidar de que recebam algum dia um a recompensa, o outro o castigo, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Tem muito a ver com o que nós vamos estudar hoje. Então vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos o nosso estudo. Querido Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome e em nome dessa coluna de espíritos amorosos que sustentam a nossa casa. O nosso altivo, Antônio de Aquino, Dr. Erma, todos os outros espíritos queridos. E te pedimos, Senhor, que abençoe a cada um de nós, abençoe o nosso estudo, para que ele cale bem fundo no nosso sentimento. Que possamos, Senhor, aos poucos, através dos esclarecimentos que aqui recebemos do Evangelho, possamos nos aproximar de Ti o mais depressa possível. Então, Senhor, em Teu nome, em nome desses espíritos amigos, e em nome de Emmanuel, patrono do nosso curso, em nome de Deus, pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. A nossa companheira Sandra vai ler para nós o item 1, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Ela vai ler o item 1 para nós. Que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porquanto eu vou para preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá onde estou, vós estejais também. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Se nós pegarmos a Bíblia, se nós pegarmos o Novo Testamento, tem uma coisa interessante que ele diz, uma continuação, porque aqui no nosso Evangelho só está capítulo 14, versículos 1 a 3. Se pegarmos a Bíblia, do 3, é isso mesmo que ele fala. Ele diz: e quando eu tiver ido e preparado um lugar para vós, então virei novamente e vos tomarei comigo, a fim de que também vós estejais onde eu estou. E olha que interessante os versículos seguintes. Ele diz assim: e vós bem conheceis o caminho para o lugar onde eu vou. Aí Tomé, todo mundo sabe a história do Tomé, né, do ver para crer. O Tomé diz assim: Senhor, nem sabemos para onde vais e como podemos conhecer o caminho? Aí responde Jesus, numa expressão muito conhecida nossa. Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Então o caminho
é Ele. Quando Ele nos dá as bem-aventuranças, quando Ele nos diz bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, os que têm puro coração, os misericordiosos, porque verão a Deus. Então, quando nós tivermos adquirido, conquistado as virtudes, nós nos aproximaremos de Deus. Então, Ele é o caminho, porque Ele nos dá a meta para chegar até Ele. Então, quando Ele diz isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é isso que Ele quis dizer. Então, aqui no Evangelho, conforme a Sandra leu, quando Ele diz, eu vou preparar o caminho para vós, Ele está nos preparando. Quando a gente estuda o Evangelho, que Kardec tirou as passagens da Bíblia, exatamente como está na Bíblia, e passa para o Evangelho, e aí Kardec troca para nós em miúdos, através das explicações. Quando ele diz, eu vou preparar o caminho, a gente entende que é isso. Ele nos dá as metas. Quando ele diz, batei na porta e a porta vai se abrir. Pede e que vos será dado. Nós temos que nos mexer. A porta não vai abrir se eu não bater. Eu não vou receber se eu não pedir. Então, e eu não vou estar diante de Deus se eu não for misericordiosa, se eu não tiver puro coração, se eu não amar o meu próximo como a mim mesmo, e essa série de caminhos que Ele traçou para nós, não é isso? Aí Ele diz, e vos retirarei para mim, a fim de que lá onde eu estou, vós também estejais. Quer dizer, lá onde Ele vive, no mundo feliz onde Ele vive, a gente também poderá estar um dia, desde que a gente siga o caminho que Ele ensinou. E esse item 1 começa, que o vosso coração não se perturbe. E isso na Bíblia tem um título, é Jesus conforta os apóstolos. Quando a gente vê filmes da vida do Cristo, como Ressurreição, que é um filme muito bonito, a gente vê que de vez em quando os apóstolos ficavam meio assustados, ficavam meio desarvorados, sem saber o que fazer. Então Ele consola, Ele acalma os apóstolos quando Ele diz que o vosso coração não se perturbe. E Ele diz, crede em Deus, crede também em mim. Olha como Ele diferencia Deus dele. Porque a Bíblia confunde. A Bíblia diz que, como Ele diz, eu e o Pai somos um, a Bíblia diz que Deus e Jesus é a mesma coisa. Mas não é. Olha como Ele diz, crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, eu sou filho de Deus. Eu não sou Deus. Quando Ele diz eu e o Pai somos um, é porque Ele obedecia rigidamente todas as ordens de Deus, todas as leis de Deus. Por isso Ele dizia, eu e o Deus somos um, porque Ele não pensava e não agia de maneira diferente do que Deus esperava dele. Tá? E aí Ele diz, há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí nós vamos entender agora, quando nós estudarmos o item 2, que eu toda hora vou interromper a Sandra, tá, Sandra? Claro, à vontade. Então vamos para o item 2. Diferentes estados da alma na erraticidade. O que é erraticidade? É o espaço entre uma encarnação e outra. É o tempo que a gente fica no plano espiritual entre uma encarnação e outra. Então, diferentes estados da alma, diferentes situações da nossa alma quando estamos na erraticidade. A casa do Pai é o universo. Olha só, quando Ele diz lá no item 1, há muitas moradas na casa de meu Pai, a casa do Pai é o universo. É a casa dele. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados para o seu adiantamento. Locais apropriados ao seu adiantamento. Então, a gente, quando desencarna, a gente vai continuar vivendo no local de acordo com o nosso adiantamento. Não tem nenhum susto, não vamos levar nenhum susto quando chegar lá. Nem vamos ficar junto dos poderosos, dos palácios, nem vamos ficar em situações tão difíceis, sem água, sem luz, sem ter o que comer. Não é isso. Nós vamos para moradas semelhantes, apropriadas ao nosso adiantamento. O que é o adiantamento? É o que eu já aprendi, é o que eu já conquistei. Independente da diversidade dos mundos,
Essas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Então, o estado da alma na erraticidade é o estado feliz ou infeliz, que vai depender só de nós, né? Vai. Segundo a situação do espírito, mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Devido à situação do espírito, mais ou menos depurado. Olha, quando ele fala ali, de acordo com o seu adiantamento. Quanto mais eu me adiantar, mais meu espírito se depura. E mais ou menos desprendido dos laços materiais. A gente tem que ir treinando isso. A gente tem que ir treinando. Eu não uso mais aquilo, eu vou doar, eu vou dar para quem pode usar, desde que esteja sempre em bom estado. Eu não posso guardar coisas até quando? Vou até contar aqui uma particularidade, que quem já teve aula comigo sabe disso. Eu tenho uma amiga que está com 93 anos. Ela tem roupa de cama, de mesa, da Ilha da Madeira. Quem é jovem aqui nunca ouviu falar nisso. Porque são coisas que foram caríssimas, lindíssimas, mas que dão um trabalho tremendo para lavar, porque são roupas brancas, bordadas. Então, você, para lavar, tem que lavar muito bem lavado, passar pelo avesso, engomar. Aí eu falei para ela, você está guardando isso para quê? Para quem? Ah, eu não sei o que vão fazer com essas minhas coisas. E eu então falei para ela assim, muito duramente, digo, olha só, seus netos vão fazer uma fogueira, porque ninguém mais quer isso. A gente vai numa loja, compra uma toalha de mesa que você sujou, lavou, pendurou na corda, dobra e guarda, não precisa passar. O que é isso, gente? É apego. A gente tem que se desapegar. Eu não estou usando mais, eu vou esvaziar minha gaveta. Não é isso que a gente tem que fazer? Agora, doar, a gente entende e pede sempre que sejam coisas que estejam em estado bom para ser usado, né? Então, olha só, em estado mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Aí vamos lá. O meio onde ele se encontra, os aspectos das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que possui variam ao infinito. Ao infinito. Olha só, essas três palavras são importantes. O meio onde ele se encontra, o meio que a gente vive, o aspecto das coisas, que a gente também pode ter opiniões diferentes, né? Para mim, a coisa tem um aspecto muito bonito, para outra pessoa pode ser indiferente ou não ser bonito. Cada um vai encarar de acordo com o seu adiantamento. E as percepções, o que a gente percebe? Tem gente que passa pela vida que não percebe uma porção de coisas, né? Passa friamente, indiferentemente. E ali você vai ter o mundo em que você vai habitar. O meio é de acordo com o que você está acostumado, o aspecto é como você enxerga, e as percepções é como você percebe, é como você consegue avaliar as coisas à sua volta. Enquanto uns não se podem afastar do meio em que viveram... Por quê? Apegados. Não podem se afastar do meio em que viveram. São apegados. E isso faz mal ao espírito. Eu tenho uma amiga em que ela comentou comigo que o pai dela, a escada ficava velha, ele guardava no sótão, né? Na parte de cima, na laje. A cadeira lá não estava boa, botava na laje. Não sei o que lá não estava boa. A laje era cheia de coisa. E ele dizia para ela, não mexa naquilo ali, porque um dia alguém pode precisar. Ele desencarnou e ela disse para mim, você sabe que às vezes quando eu estou dormindo, eu acordo com umas coisas arrastando. É possível isso? Ele estava apegado àquelas coisas, ele ia lá visitar para ver se a enxada estava no lugar, a escada, a cadeira. Isso é bom para o espírito? A gente fica preso ali à matéria? Outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos culpados ficam vagando nas trevas. Os felizes usufruem de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Olha que diferença, né? Enquanto uns não conseguem se afastar do meio que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, quer dizer, tem liberdade, que é o que a gente gosta, a gente preza, né? Tem liberdade. Os felizes usufruem
de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Que a gente consiga isso, que a gente lute por isso. Se não puder, fala. Enfim, enquanto o mal, perseguido pelos remorsos e pelo arrependimento, frequentemente sozinho, sem consolações, separado dos objetos e de sua afeição, padece sob a pressão dos sofrimentos morais. Olha só, o espírito mal, o espírito, olha que coisa boa. Que bom. O espírito mal, o espírito sofredor, aquele bem rebelde, ele é perseguido pelo remorso e pelo arrependimento, porque lá na erradicidade não tem como esconder, né? A gente aqui, por exemplo, eu não sei o que a Sandra está pensando, nesse momento ela está pensando na tosse dela, mas em outros momentos, eu não sei o que ela está pensando, nem ela sabe o que eu estou pensando, mas na erradicidade não é assim não. Como lá se comunicam pelo pensamento, não se pode esconder. Então lá o mal perseguido pelo remorso e pelo arrependimento, frequentemente sozinho, porque ele não fez amigos de verdadeiros, ele não fez amigos sinceros, sem consolações, porque se ele desprezava as pessoas, quem vai se aproximar dele para se consolar? Separado daqueles que foram a sua afeição, ele padece sob a pressão dos sofrimentos morais. Lá não tem sofrimento físico, tem sofrimento moral. E o que dói mais? O sofrimento físico ou o sofrimento moral? O moral, porque o físico, né? Olha lá, ela está tossindo, pegou uma pastilha, já está resolvendo. Não é isso? Eu estou com dor de cabeça, tomo uma aspirina, está resolvendo. Agora o moral, eu tenho que dar uma solução para aquela dificuldade, né? Portanto, não, o justo reunido, aqueles que ama, desfruta as doçuras de uma inefável felicidade. Coisa boa, é tudo que a gente quer. Portanto, ali também há várias moradas, ainda que não sejam circunscritas nem localizadas. Ali há várias moradas que não sejam circunscritas. O que é uma coisa circunscrita? Que está dentro, está fechado ali, né? E nem localizadas. E aí eu já mostrei isso aqui para o pessoal que está comigo desde o ano passado. No Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, nós falamos a respeito da escala espírita. E aí eu tenho um resuminho que eu fiz pequenininho, que quem está sentado lá longe não deve estar vendo, mas mostrando como é a evolução dos espíritos. Se a gente pegar o Livro dos Espíritos, a questão 100 em diante, a gente vai entender. Isso aqui é um resumo. Então aqui, olha, são os espíritos imperfeitos, os espíritos de terceira ordem. Eles podem ser impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Depois vem a segunda ordem, que é dos bons espíritos, que são os benévolos, sábios, de sabedorias superiores. Depois os da terceira ordem, que são espíritos puros. Então, olha só, nós, lamento de informar todos nós que estamos aqui, né? Não estamos aqui, estamos aqui embaixo, né? Porque numa hora a gente é impuro, quando a gente tem um pensamento meio atravessado, mas a gente já está tentando limpar os nossos sentimentos e pensamentos. Leviano, acho que nós que estamos aqui não somos mais assim, não. Pseudo-sábio, a gente ainda é um pouquinho, né? A pessoa chega e diz assim, sabe, você tem que fazer isso assim, assim, assim. Não, mas estou acostumada a fazer assim, não vou mudar, porque eu acho que a minha maneira é a maneira mais certa. Será que é? É um pseudo-sábio, né? Acha que sabe tudo. Neutro é aquela pessoa que diz, olha, eu não quero nem saber, não me interesso por isso, eu quero mais que todo mundo se arranje, não estou nem aí para isso. É o neutro, né? Batedores e perturbadores a gente conhece muitos, né? A gente não conhece bastante gente perturbadora, né? De repente você está muito bem na sua casa, de repente recebe um telefonema que no final você está com dor de cabeça. Foi um espírito perturbador. É uma pessoa que chega para você e te diz uma coisa que não era aquilo que você precisava nem queria ouvir naquela hora.
Então, nós estamos aqui. Então, vejam só, uma hora a gente é impuro, outra hora a gente é pseudo-sábio, noutra hora a gente é perturbador. Por isso que os mundos não são circunscritos, não são fechados. Porque uma hora a gente tem um comportamento, outra hora tem outro. Nós estamos aqui, e aqui é Vargem Pequena, né? Não é isso? Mas eu posso sair daqui, eu posso ir para Cascadura, eu posso ir para Copacabana. Eu não sou obrigada a ficar sempre no mesmo lugar. Os espíritos também não. Agora, quanto mais depurados, mais liberdade eles têm. E aí nós vamos estudar no Livro dos Espíritos, que ainda não fez o curso, tem que fazer, porque é muito bom. Espírito bom, ele viaja, ele vai para onde ele quiser. Espírito imperfeito não entra em mundo mais feliz. Porque ele não tem o direito de perturbar quem já adquiriu a felicidade para estar naquele mundo. Olha que coisa. Isso que é importante, é bom da gente saber, né? Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre esses mundos, existem aqueles cujos habitantes ainda são inferiores ao da Terra, física e moralmente. Isso é para a gente ver, nós estamos no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, mas existem mundos inferiores ao nosso. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. A vida moral é quase nula. Olha, nos mundos inferiores, nos mundos imperfeitos, a vida é toda moral. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, nós somos ainda espíritos imperfeitos. E se a gente pensar bem, a predominância nossa é da questão material, não é isso? Nós temos uma preocupação muito grande com os nossos filhos, com os nossos netos, que eles vão para a escola, que eles estudem, para eles serem alguém na vida, para ter uma boa profissão, para ter um salário bom. Muitas vezes se esquece de botar o filho na evangelização. A evangelização vai dar o sentido moral da vida. E eu não estou falando só da nossa casa espírita. Tem a evangelização na igreja evangélica, tem a evangelização na igreja católica e em outras religiões. Tem a parte destinada às crianças. Mas, em geral, as pessoas se preocupam muito com a parte material. Estudar para vencer na vida, esquecendo a parte moral, que é muito importante. E ele diz que a vida moral é quase nula. Ele não diz que é totalmente nula. Nos mundos imperfeitos, existem os maus e existem os melhores. Nós estamos num planeta de provas e expiações, estamos num mundo imperfeito e nós conhecemos muita gente no nosso planeta, muita gente boa, muita gente que visa a felicidade do outro. A nossa casa não tem a obra social, nós não temos o atendimento fraterno. Isso é porque a gente tem vontade de ajudar o outro. A gente quer ver o outro ficar mais feliz, melhorar a situação dele, não só material, como a situação emocional dele. Por isso ele usa a palavra quase. A vida moral é quase nula. Porque a gente sabe que a grande maioria está preocupado com a vida material. Ter. Não é isso? As paixões reinam soberanas. As paixões. Há vários tipos de paixão, né? As paixões más, as paixões ruins e as paixões boas. Os nossos cientistas, os nossos médicos que estão se debruçando sobre os estudos por causa dessa doença terrível que está nos preocupando, né? Covid, eles têm paixão boa. A gente sabe que tem cientista que está entrando pela madrugada dentro para descobrir a fórmula. Muitos deles estão muito cansados. Deu agora há pouco na televisão, muitos adoeceram
pela dedicação enorme que tiveram durante quase 2 anos, e agora terem que voltar à luta, porque chegou aí o Ômicron dando trabalho. Então, isso é uma paixão boa, quando você se dedica a um trabalho, quando você se dedica na sua profissão, quando você diz, olha, eu tenho que sair às 6, mas se eu ficar até às 7, até às 8, o trabalho vai ficar melhor. Isso é uma paixão pelo trabalho. Eu fiz um exame outro dia em que eu me senti mal, tive que interromper o exame. O médico foi de uma sensibilidade, uma coisa maravilhosa, parecia um filho amoroso cuidando da mãe. Então, isso é uma coisa muito boa. Já orei por ele, já pedi a Deus por ele, porque ele trabalha com amor, ele tem paixão pelo trabalho dele. Isso é, quando a gente... Agora vocês vejam, a gente fica encantado quando vê isso. E a gente espera que muito brevemente a gente veja muitos profissionais apaixonados pelo seu trabalho. A gente espera isso, né? Mas existem também as paixões ruins, a paixão pela bebida, a paixão pelo álcool, né? A paixão por falar de coisas que não viu, não é isso? Pessoa que aumenta, conta um ponto, aumenta um ponto, né? Conta um conto, aumenta um ponto, não é isso? A palavra terrível que é a fofoca, né? Tem gente que tem paixão por isso, tem gente que tem paixão por falar demais e não deixa o outro falar. Então, essas são as paixões que reinam soberanas ainda no nosso meio, mas que nós estamos treinando para nos livrar delas. Porém, à medida que a vida moral se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal forma que nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, toda espiritual. Toda espiritual. A gente vê na escala espírita, a gente percebe isso. Quando a gente deixar de ser espíritos imperfeitos, quando a gente passar a ser bom espírito, vejam bem que Kardec não saiu de imperfeito para perfeito, não. Deixou de ser espírito imperfeito para ser bom espírito. Ou seja, ainda tem algumas dificuldades, ainda tem alguns defeitos, mas não são tão importantes. Quando a gente passar a ser espírito benévolo, espírito sábio, de sabedoria, espírito superior, nós somos bons espíritos. Quando a gente faz as nossas orações, a gente pede aos espíritos superiores que nos ajudam. Não quer dizer que seja espírito puro. Eles são superiores a nós. Eles já conquistaram mais do que nós estamos conquistando. Então, eles têm mais possibilidade de nos ajudar. É como numa escola, né? A criança vai para a escola, ela com 5, 6 anos começa a se alfabetizar. Tem aquele professor que vai alfabetizar aquela criança. Quando ela for para o ensino médio, já é um professor superior àquele. Fez uma faculdade, se especializou em matemática ou português, o que for. Não é isso? Ele é professor, mas é superior àquele. Então, assim como há as gradações na nossa vida material, há as gradações também na vida espiritual. Um espírito superior a nós foi aquele que conquistou, que estudou, que se aprimorou, que se esforçou um pouco mais que nós, certo? Mas não é ainda espírito puro. Nos mundos intermediários, estamos indo para o item 4, tá? há a mistura do bem e do mal. Agora vamos falar de mundos intermediários. Com a predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento existente. Ainda que se possa fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, pode-se, entretanto, em razão da situação em que se encontram e da sua destinação, e baseando-se nos seus aspectos mais característicos, dividi-los de uma maneira geral, da seguinte forma. Olha só, olha o que ele diz. Ainda que não se possa fazer uma classificação absoluta, porque estamos tratando de espírito, estamos tratando de espíritos que encarnam, né? De nós encarnados.
E nós temos comportamentos diferentes. Um dia a gente está muito boazinha, no outro dia já não está tanto. Vai depender da minha noite de sono, se foi boa, se não foi boa, se eu estou sentindo alguma dor, se eu não estou, se alguém me disse uma coisa desagradável. Então, por isso que a classificação não é absoluta, como nós vimos aqui. Um dia eu estou com o pezinho aqui, no outro dia eu estou com o pezinho aqui, no outro dia eu volto aqui para baixo. Vai depender do meu estado de ânimo. A gente muda de humor, muda de comportamento, muda de atitude, né? Às vezes deixa pensamento errôneo penetrar, nem sempre o nosso sentimento é tão bom quando a gente julga achando que é melhor do que o outro, né? Por isso que ele diz que a classificação não é tão absoluta dos diferentes mundos, mas ele pode fazer de uma maneira geral, uma classificação para que a gente entenda. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Nós não somos no mundo primitivo, nós já saímos de lá, né? Não estamos, primeiras encarnações não, porque nós já aprendemos muita coisa, nós temos facilidade de assimilar muita coisa, graças a Deus, já saímos de lá. Mundo de provas e de expiações e de provas, onde o mal domina. Oh, que pena, né? Subimos um degrauzinho só. Estamos no mundo de provas e expiações, onde o mal domina. Onde o mal, a gente não pode negar isso. O que é o mal? É de maneira geral. Não é só a maldade de pessoa humana para pessoa humana. É também as intempéries da natureza. Nós vimos ontem aquela pedra lá em Minas que caiu, né, uma coisa inesperada, uma coisa triste, uma cena repetida na televisão muitas vezes, muito triste. Nós vimos num país que eu não estou lembrando agora, teve uma nevasca terrível e morreu gente lá atolado no gelo, não é? No Paquistão. Então, isso são as intempéries da natureza. Num mundo feliz, isso não precisa acontecer. Aquela pedra caiu em cima de um barco ou dois, não sei. Outros não sofreram nada. Aqueles que estavam ali, que foram atingidos, era aquele momento que eles tinham que passar. Na hora de você ser ferido ou na hora da morte, não tem como escapar. Por isso que a gente tem que estudar o Livro dos Espíritos, que explica lá isso muito bem, né? Você, mas foi cair em cima daquele barquinho vermelho? Foi. É aquele povo que estava ali tinha que passar por aquele sofrimento. Então, é o mundo que a gente vive, é o planeta Terra. Nós estamos expostos a isso. Olha o que está acontecendo em Minas, olha o que está acontecendo na Bahia. O Sul até pouco tempo estava seco. A Bahia está inundada e o Rio Grande do Sul estava seco. O milho lá se queimando, se perdendo. Então, a gente precisa passar por isso para botar a nossa inteligência para funcionar. Não é isso? Os agricultores, eles têm que pensar, olha, esse ano teve uma seca de tanto tempo, o que eu tenho que fazer para me preparar para o próximo verão? Estamos num mundo em que a gente precisa disso, né? Então, o mal domina, o mal é de uma maneira geral, é para nos impactar, para a gente pensar o que eu posso fazer para que isso não se repita. É para prestar atenção. Ontem já falaram, os barcos não poderiam passar tão próximos daqueles paredões ali. Não poderiam passar, mas só depois. É preciso que haja o escândalo. Jesus falou, só depois do escândalo é que vem a solução, não é? Por que deixaram? Por que é permitido isso, né? Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm que expiar obtêm novas forças, repousando das fadigas da luta. Que é para lá que a gente quer ir. O planeta Terra vai passar a ser um mundo regenerador. E aí a gente tem que fazer um esforço para a gente acompanhar esse progresso. Certo? O que a gente aprende? A gente pode, você desencarna. Se você é bom, você acompanha o progresso do mundo. Se o mundo progrediu e você não, você reencarna no mundo inferior. A bagagem sua bagagem moral,
sua bagagem intelectual, a moral um pouquinho que pegou, a intelectual se pegou muito, a gente conhece muita gente com uma bagagem intelectual enorme, mas que a moral está pequenininha ainda. Ele vai encarnar no mundo inferior levando aquela bagagem dele, para ele poder ajudar a quem está mais atrasado. Mas vai para um mundo de sofrimento, porque ele estava podendo ir para um mundo de menos sofrimento, mas ele não se esforçou, ele não se melhorou, certo? Então, o espírito não retrograda, o espírito não regride, ele regride em questão de mundo, ele sai de um mundo regenerador, ou provas e expiações, e vai para o outro inferior, porque ele não merece ficar ali, não é? É como um aluno que vai para uma escola muito boa e ele fica reprovado em tudo quanto é matéria. Ele merecia ficar numa escola muito boa e nem a escola quer aquele aluno. O diretor chega para o pai e diz: olha, não tô expulsando não, mas estou convidando a tirar o seu filho porque ele não tem condições de frequentar aqui essa escola, porque ela tem um nível bom e ele não estudou nada o ano inteiro. Então, o pouquinho que ele aprendeu, ele vai para uma escola inferior, mas leva aquele pouquinho que ele aprendeu lá. Ele só não merece ficar lá, certo? Assim é a questão do habitante do mundo. O esforço, né? Mundo felizes, onde o bem supera o mal. Mundo celeste ou divinos, morada dos espíritos puros, onde o bem reina inteiramente. Nós não tem nem explicação para isso. A gente está cansado. A gente imagina o que é um mundo feliz, né? Imagina. Onde o bem supera o mal. Pode ser que alguém lá ainda tenha vontade de fazer uma coisinha errada, mas vai ser expulso de lá. Vai sair de lá. Com certeza. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas. Eis porque o homem nela está exposto a tantas misérias. Nós estamos expostos a tantas misérias, mas a gente tem inteligência, a gente tem raciocínio para não cair na miséria. Vai cair quem quer, não é? O rapaz foi educado pelo pai e pela mãe, a moça, que não deve ingerir bebida alcoólica. O coleguinha chama, ele não vai se ele quiser? A gente não pode dizer assim, tá vendo? Ele foi porque o outro chamou. Não, ele foi porque ele quis. Ele fuma porque ele quer. O vício, você está dentro do vício porque você quer. E aquilo agrada ao seu espírito, que ainda está num grau inferior. No momento em que ele melhora, em que ele enxerga mais, ele diz: eu não quero mais beber, eu não quero mais fumar. Eu não quero mais maltratar ninguém, nesse momento. E aí tem uma questão do Livro dos Espíritos, que eu gosto muito, que é a 1006, que lá está escrito, que depende da vontade do Espírito, dele melhorar, dele sair daquele sofrimento. Porque é o sofrimento. A pessoa que é viciada em alguma coisa, ela tem consciência de que aquilo não é bom para ela. Mas ela não tem força de vontade, ela não tem força suficiente para sair daquilo. A vontade está no espírito. Leon Denis diz: a vontade é uma potência do espírito. Então, todos nós temos, então vamos usar. É só querer. Não depende de mais ninguém, depende só de nós. Vamos para o item 5? Sim. No item 5 é interessante. A doutrina espírita vai nos dar aqui uma notícia boa. Vamos ver. Os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Ou seja, eu não preciso, para chegar à perfeição, ficar toda a vida reencarnando nesse planeta de provas e expiações. Aqui diz, olha, não estão ligados indefinidamente a esse mundo, não. Conforme eu vou melhorando, né? E os espíritos vão vendo, Deus vai vendo, a minha vontade de progredir, Ele me dá a oportunidade. Eu vou colocar esta criatura num lugar melhor e vamos ver se ela consegue. A gente não pode falir, né?
Não pode deixar o espírito falir. A gente tem que fazer o esforço. Então, a gente não está ligado indefinidamente a esse mundo. Quando atingem em um determinado mundo ou grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para um outro mais avançado e assim sucessivamente, até que cheguem ao estado de espíritos puros. Quer dizer, a gente vai sendo promovido, né? A gente vai ser promovido. É interessante que o nosso companheiro altivo, com que eu e meu marido convivemos com ele muitos e muitos anos, felizmente, quando desencarnava alguém, ele dizia assim, foi promovido. Enquanto está todo mundo chorando, se lamentando, ele dizia, não, foi promovido. E aqui ele está falando isso, né? Que a gente vai avançando de mundo em mundo, porque nós somos promovidos. Os mundos são estações em que cada uma das quais os espíritos encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Para eles é uma recompensa passar para o mundo de ordem mais elevada, assim como é um castigo prolongarem sua estada em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda que aquele que foram forçados a deixar, por se obstinarem em permanecer no mal. Então aqui está fazendo uma comparação entre a recompensa e o castigo. E isso tudo é criado por nós. Ninguém nos castiga. Nós é que nos castigamos, né? Então ele diz, é uma recompensa passar de um mundo para um mundo de ordem mais elevada. É uma recompensa. Aqui o Evangelho não diz, lá no capítulo 17, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz. Não é pela mudança brusca, a gente não consegue mudar bruscamente de uma hora para outra, mas a gente faz um esforço. Kardec diz isso para a gente muito claro. Então ele diz aqui, olha, é uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada. Como é um castigo prolongar a sua estada no mundo infeliz. É um castigo. Se você não melhorou, não aprendeu, não se aperfeiçoou, e não é materialmente, é moralmente, você vai voltar reencarnado no planetinha Terra. E esse nosso planeta é muito diversificado, não é? É bem diferente quem mora na África para quem mora lá no Canadá. Olha as diferenças dentro do mesmo planeta, né? Então ele diz, é um castigo prolongarem sua estada em um mundo infeliz, ou serem relegados ao mundo mais infeliz ainda, por terem se obstinado em permanecer no mal. Aquilo que nós falamos. Não fez a coisa certa, agiu erradamente, vai para o mundo inferior ainda ao que estava. Nós ainda temos ali uns 13 minutos, vamos para o item 6, que é o destino da Terra. Destino da Terra. Destinação da Terra, causas das misérias terrestres. Muitas pessoas se admiram por encontrar na Terra tantas maldades e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todos os gêneros. Daí concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se colocam, o que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Olha o que ele está dizendo. Que as pessoas falam mal do ser humano, não é isso? Devido às situações que a gente vê aqui na Terra, ele conclui que a espécie humana é muito triste. Então, ele está dizendo, isso é um ponto de vista limitado. E vamos entender o que ele quer dizer com isso. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê toda a humanidade, mas apenas uma pequena parte. Não existe várias moradas na casa do Pai? Então a humanidade não está toda na Terra. Então a gente não pode dizer que a humanidade é toda infeliz, é toda ruim. É isso que ele está dizendo, né? Realmente, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. A espécie humana é dotada de razão, ou seja, ela raciocina, né? O animal não raciocina, ele pode ser adestrado, não é isso? A planta ela tem o sentido dela, a planta procura a luz,
Não é isso? A gente faz essa experiência com criança na escola, bota um grãozinho de feijão lá no algodão molhado, ele brota e você faz um furinho na caixa, ele vai sair pelo furinho, a planta procurando. Isso é a sensibilidade, mas não tem raciocínio. Raciocínio, a razão é o ser humano. Ora, o que é a população da Terra comparada à população total desses mundos? Bem menos que a de um pequeno lugarejo em relação a um grande país. A situação material e moral da humanidade terrestre nada tem de espantoso, se levarmos em consideração o destino da Terra e a natureza daqueles que habitam. Que habitam. Então, isso aqui é interessante também da gente observar, né? Ele diz, o que é a população da Terra comparada à população desses mundos todos habitados? Bem menos que a de um pequeno lugarejo em relação ao grande país. Uma pessoa que venha de fora, venha lá da Europa, vem para o Brasil, chega aqui e vai passar uns dias lá em, digamos, vamos ver um lugar, eu nem sei, não sei bem, Xerém. Zeca Pagodinho não vai se incomodar de eu falar isso. Vai passar uns dias lá em Xerém. Não pode dizer que o Brasil é todo igual àquilo ali. Não pode dizer. Ele não conheceu Copacabana, Leblon, Barra da Tijuca, ele não conheceu. Não é isso? Então, o que ele está dizendo aqui é a limitação, a gente faz um comentário sem ter o conhecimento geral, né? Uhum. Aí ele diz que a situação material e moral da humanidade terrestre nada tem de espantoso, porque estamos num planeta de provas e expiações. Somos espíritos imperfeitos. E tem um termo também que eu gosto muito de usar, além de imperfeito, rebeldes. O que é um espírito rebelde? É aquele que ouve o que tem que ser feito, né? Está estudando, está aprendendo, a razão, o sentimento está dizendo, vai, a consciência está lá mostrando o que ele tem que fazer, mas ele diz, não, mas eu não vou fazer. Eu resolvi que vou continuar assim, vou continuar. Então, nós somos também rebeldes, né? Aí ele diz, se levarmos em consideração a destinação da Terra, por ser um planeta de provas e expiações, que vai abrigar espíritos imperfeitos, né? E a natureza daqueles que habitam. Então, a gente tem que ver que a Terra não é culpada por ser morada de espírito imperfeito. Culpados são os habitantes, não é isso? Porque a gente tem habitantes aqui na Terra que são muito bons. Nós tivemos aqui o nosso altivo, que deu o nome à nossa casa, o professor José Jorge, foram pessoas com quem eu convivi, todo esse pessoal que o Newton homenageia, aquela salinha ali, da dona Neuza, a Lourdinha, pessoas com quem nós convivemos, pessoas boníssimas, voltadas exclusivamente para o próximo. Voltadas exclusivamente para o próximo. Então, nós temos aqui gente boa, mas a predominância não é deles. Esses a gente conta nos dedos, né? A predominância não é essa. Vamos para o 7. Uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade seria feita se eles fossem julgados pela população dos bairros mais humildes e sórdidos. Em um hospital só se vêem doentes e estrupiados. Em uma prisão vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, que se considere a Terra como um bairro, um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre, visto que ela é, ao mesmo tempo, tudo isso, e se compreenderá porque as aflições superam as alegrias, porquanto não se enviam pessoas saudáveis para um hospital, nem as que não fizeram mal algum para as prisões, e nem os hospitais, nem as penitenciárias são lugares de prazeres. Então, ele está dizendo aqui, Kardec está nos falando que a Terra é tudo isso, né? É um hospital, porque somos espíritos doentes, porque temos as nossas inferioridades, temos os nossos defeitos, somos espíritos considerados doentes, né? É uma penitenciária porque a gente fala que o nosso espírito está aprisionado no nosso corpo de carne.
uma região insalubre, nós não temos tanta região insalubre, é só a gente ligar a televisão que a gente vê um monte, né? E às vezes você está num lugar que não é insalubre, mas você torna o lugar insalubre, porque pensamento ruim, palavras, vocabulário ruim, né? Aí ele diz aqui, olha, não se manda pessoas saudáveis para o hospital, nem as que fizeram mal algum para a prisão, nem os hospitais, e nem para as penitenciárias. E nem as penitenciárias são lugares de prazer. Bom, mas que conclusão que a gente chega, nós espíritas, que o planeta Terra é uma escola. É uma escola. A gente sabe, e nós entendemos tudo isso que o Kardec falou aqui, mas que a gente considere o nosso planeta uma escola. E nós estamos aqui todos para aprender. Não aprende quem não quer. Quem é muito rebelde, não é? Não vai aprender. Não é isso? Mas o tempo todo a gente está sendo ensinado. A gente é ensinado quando criança pelos pais da gente. Quando os pais às vezes falham, vai para a escola, o professor vai ensinar. Muitas vezes a própria vida, quando não tem ninguém para ensinar, a própria vida ensina. Porque eu conheci um rapaz que era muito ruim de horário, não olhava relógio, para ele não existia relógio, e ficou adulto, um rapaz inteligente, o pai era militar, ele estudou em colégio militar, inteligente, tinha capacidade, mas não parava em emprego. Por quê? Porque se tivesse que entrar às 7, ele chegava às 7h30, 8 horas. Se tivesse que entrar às 8, ele chegava às 8h30, 9 horas. Teve que aprender. Aí casou, teve um filho, ele teve que mudar, ele teve que aprender a olhar o relógio para ele se fixar no emprego, porque ele agora tinha uma criança para ele alimentar. Então ali, pai e mãe não conseguiram, nem o próprio colégio militar não conseguiu, mas a vida ensinou. Foi através da vida que ele aprendeu, né? E a gente está aprendendo, a gente vê uma situação hoje, uma situação depois, a gente diz, eu tenho que aprender isso. Eu não posso mais falhar dessa maneira. Então, a vida, esse planeta, é uma escola, que a gente pense nisso. Estamos aqui hoje estudando Evangelho, né? Semana que vem, quem puder fazer Livro dos Espíritos, vai fazer. Quem puder fazer Livro dos Médiuns, vai fazer. E estamos estudando. Estamos estudando. E estamos estudando o ser humano. A gente convive com muita gente, e a gente tem que aprender a conviver com a pessoa do jeito que ela é, porque nós não mudamos o outro. A gente é que tem que mudar. A gente é que tem que compreender. E nós que somos espíritas temos que dizer assim, o fulano, a fulana está agindo daquela maneira porque ele ainda não aprendeu o que eu aprendi, mas eu já aprendi. Então eu vou vencer essa situação. Isso é muito bom, isso dá uma tranquilidade muito grande para a gente. Ora, assim como numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, a humanidade não está toda sobre a terra, assim como se sai do hospital quando se está curado ou da prisão quando se cumpriu a pena. O homem deixa a terra e vai para mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais. Quando está curado de suas enfermidades. Quando a gente melhora, quando a gente está em condições, a gente vai ser promovido. A gente vai para um planeta melhor, certo? Então é isso que nós temos que entender. Se isso aqui é uma escola, eu tenho que me aprimorar, eu tenho que adquirir esse conhecimento. Eu não posso, gente, tem gente que diz assim, eu leio o Evangelho todo dia de manhã, mas eu também tomo café todo dia de manhã, não é isso? Ler o Evangelho não é como tomar um café. Ler o Evangelho é para ler, entender, raciocinar, pensar, né? Ler um pedacinho só, não é ler um item inteiro, um capítulo inteiro. Ler um pedacinho só e dizer, será que eu entendi isso aqui? Quem foi que escreveu isso? Foi Kardec? Quem foi? Porque olha só, nós hoje estudamos Kardec, não foi? Estudamos o item 1, que foi Palavra de Jesus, depois fomos até o item 7, que foi Kardec. Agora, a gente tem que observar, do item 8 em diante, instruções dos espíritos. Agora são os espíritos que vão nos falar.
Do item 8 em diante são as instruções dos espíritos. E aí, o que é uma coisa maravilhosa, no final do item 12, está lá, quem foram os espíritos que nos ensinaram? Resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Gente, o que está escrito aqui não foi dito por qualquer um, não, nem por um, nem só por Kardec. É o resumo do ensino dos espíritos superiores. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso não é um privilégio, não. É uma felicidade que o espírita tem quando estuda, né? Aí vem o item 13, 14, 15, que é assinado por Santo Agostinho. Santo Agostinho. Depois vem o 16, 17, 18, Santo Agostinho. 19, Santo Agostinho. Então, esse capítulo aqui é um primor. É para a gente chegar em casa, ler outra vez o que foi lido agora e ler o restante. Para quando chegar na semana que vem, a gente poder até... que vocês estão sentados aqui, mas tem todo o direito de falar, de perguntar, de debater. Eu não sei se hoje o Nilton botou o microfone, mas tem um microfone que fica por aí, que é para as pessoas poderem dar a sua opinião. Porque como é aula assim por live, a gente fica meio preso aqui. Mas terça-feira, às 5 horas da tarde, nós temos na salinha lá em cima, aula de evangelho, que não é por live. Aí é bom, porque aí a gente fala, debate, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. A gente volta para entender exatamente o que estava dito no evangelho, certo? Nós temos, aliás, vários horários aqui de curso. É só a gente querer. Então, vamos fazer a nossa prece, que já está na hora da gente encerrar. Quer fazer, Sandra, a nossa prece? Vamos lá. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome para o aprendizado da sua palavra. Estamos todos agradecidos por essa oportunidade de estudar para tentar na nossa evolução nesse planeta. Agradecemos também ao seu altivo e a todos os espíritos que sustentam a nossa casa, pela oportunidade, por eles abrirem a porta e nos dar essa oportunidade de estudo. E, acima de tudo, agradecemos a Deus e pedimos a permissão dos espíritos para encerrarmos mais um dia de estudo nessa casa de amor. Somos todos muito gratos, graças a Deus. Graças a Deus.